Olá, meu nome é Felipe Rocha e este é mais um vídeo do projeto Resumo de Leituras. Esse projeto foi criado com o principal objetivo de manter um material para minha própria leitura, para o meu próprio benefício. No entanto, acreditei que eu poderia partilhar esse material com outras pessoas. Então resolvi fazer os vídeos. O livro que vamos trabalhar hoje, na verdade, é o primeiro capítulo do livro Economia Agrária, de Joelson Gonçalves de Carvalho. O capítulo 1, intitulado Agricultura e a História do Pensamento Econômico. É um livro que dá as primeiras noções de economia agrária e é muito interessante. A gente começa, eu acho sempre importante ter bibliografia e por isso a ficha catalográfica é bastante importante. Então vamos lá. O que é economia agrária? Como ela é entendida? A economia agrícola pode ser considerada a parte dos estudos econômicos destinada à compreensão das relações de produção, consumo e distribuição no mundo rural. Porém, essa definição deixa de lado o caráter humano e social. Então aqui ele pontua o que é economia agrícola. A gente vai ver mais à frente qual a diferença de economia agrícola e economia agrária. Porém, ele deixa aqui uma noção básica desse princípio, que a economia agrícola está muito preocupada com as relações de produção e distribuição, mas deixa de lado o caráter humano e social. Tá. Já que a gente está falando de economia agrária, é importante dizer que o que é economia? Economia é a ciência que estuda as relações de oferta limitada e demanda ilimitada. Ele pegou a definição clássica de economia e é útil a gente entender essa definição. E aí depois ele parte para a definição de economia agrícola. É a parte da economia que se preocupa em entender a produção, a distribuição e o consumo de produtos agropecuários, as relações sociais presentes nesses produtos. Depois ele vai fazer essa divisão entre economia agrícola e economia agrária. Economia agrícola tem um foco mais específico voltado propriamente à produção. E ela tenta responder questões como o que produzir, onde produzir, como produzir, quando produzir. Já a economia agrária abre o leque de perguntas, inserindo questões como quem produzir, quem produz, quem consome, como a produção está organizada, quais são as relações de trabalho presentes no campo. A gente tem os fatores de produção. A gente poderia chamar de capital, trabalho e a terra é um fator de produção. Mas para além de ser um fator de produção, a terra também é um locus de produção e reprodução social, ou é o local onde não só se produz, como se reproduz a vida, a própria vivência
do camponês. Então vamos lá. A questão agrária. Bem, ele vai dizer que o que se convenciona chamar de questão agrária é o problema relativo à produção agrícola dentro do capitalismo. E chamando a atenção que o capitalismo, historicamente, é desigual e contraditório. Com o avanço e penetração do capitalismo no campo, o processo de produção também pode ser considerado igual, desigual e contraditório. Então vamos lá. A primeira fase da história do pensamento econômico que ele chama a atenção é a fisiocracia. E François Quesnay é um autor que talvez o primeiro autor na modernidade que trabalhe especificamente com esse tema. E é importante dizer que ele vivia dentro do mercantilismo, tá? No período chamado mercantilismo, que foi até o século XVIII. E ele tinha algumas características. Primeiro, era a balança comercial favorável, ou, em outras palavras, um país tinha que importar menos e gerar superávit, tá? Porque importa menos e exporta mais, gerando uma sobra que a gente chama de superávit, ou um saldo positivo. Outra questão é o Estado protecionista, ou em outras palavras, o Estado que defende a sua produção e busca gerar superávit. E para isso ele faz os pactos coloniais. É das colônias que ele busca matéria-prima e para as colônias que ele manda a sua produção, que ele escoa a sua produção. C. O metalismo. O metalismo é que enquanto mais um país acumulasse ouro, mais esse país seria rico, tá? Ouro e prata. Quanto mais o país acumulasse metais preciosos, isso representava a riqueza de uma nação. O Quesnay ele vai falar sobre 3 classes. A classe produtiva, que é basicamente aqueles trabalhadores do campo, aqueles que trabalham com a terra, e eles não só são responsáveis pelo pagamento dos arrendatários da terra, dos trabalhadores, e ele é responsável é a classe que é responsável pela divisão, porque como ela produz, ela é responsável pela divisão da riqueza, tá? Através da venda de produção anual das riquezas de uma nação. A classe dos proprietários, aí se entende o proprietário, o soberano, os possuidores de terra, tá? Os dizimeiros. Esta classe, elas subsistem pela renda, elas vivem da renda, paga anualmente pela classe produtiva. E que a cada ano paga novamente, tá? Então, essa renda é anual. E a gente tem a classe estéril, então é formada sobre todos os cidadãos
ocupado em outros serviços, trabalhadores que não trabalham com agricultura e cujas despesas são pagas por aqueles que são da classe produtiva, né? Ou daqueles que produzem riqueza no campo. Então vamos lá. O Keynes tentou explicar a distribuição da riqueza, e para isso ele fez o que a gente chama de tableau econômico, para demonstrar como essa riqueza é distribuída, tá? Vamos lá. Opa. A gente está fazendo um resumo do pensamento de Keynes. Ele teve seus méritos, né? Ele estava preocupado a partir da observação empírica, ou em outras palavras, da observação do que ele via, como funcionavam as leis da agricultura, e tentou apoiar a agricultura. Um outro lado interessante, que ele era um antimercantilista e questionava a riqueza das nações baseada unicamente no metalismo. Porém, a gente também pode dizer que ele era um grande adepto do liberalismo, e ele, por isso, era também contrário ao intervencionismo do Estado na economia, apresentando como um grande teórico do laissez-faire, ou da não participação, da não intervenção do Estado na economia, certo? O laissez-faire é a teoria que prega a não intervenção do Estado na economia. Vamos lá. O segundo autor que o texto trabalha é com Davi Ricardo. E o Davi Ricardo, a preocupação dele é como a agricultura, os insumos, tem intervenção direta sobre os salários e sobre o lucro das empresas. E ele diz que quando é necessário ir para terras mais distantes e menos férteis, o preço dos produtos tende a se elevar. E com esse aumento dos preços, a gente tem o custo de vida aumenta, e os capitalistas precisam pagar cada vez mais um salário mais alto aos trabalhadores para que eles sobrevivam e não morram, tá? E com isso a taxa de lucro deles cai, e é difícil repassar integralmente esse prejuízo para os produtos, ou mais ou menos isso, tá? O Davi Ricardo, ele fala sobre 3 classes agrárias, tá? São os donos da terra, os que recebem renda de proprietários, sua posição de proprietários fundiários, os capitalistas, que detêm o capital necessário para o cultivo da terra, os trabalhadores que se empregam no cultivo da terra e recebem salários pelos serviços prestados. Opa, pulei demais. Tá. O Davi Ricardo, ele é contra aquilo que chamava-se de Common Laws. As Common Laws eram leis, as leis dos cereais, com uma tradução livre, tá? Que impunha restrições às importações de
trigo de outros lugares. Ele era contrário a essas leis, tá? Como liberal que era. Até mesmo por causa que, como já dissemos, se o preço dos produtos aumenta, logo o lucro dos capitalistas diminui. Se o preço dos produtos agrícolas aumenta. Tá. Um outro autor que é interessante de falar é o Thomas Malthus. É o terceiro autor que esse capítulo fala, e ele tem uma teoria que o aumento da população, ele via que a cada 25 anos a população dos Estados Unidos dobrava, enquanto a produção de alimentos não crescia no mesmo nível. A gente consegue observar nesse gráfico, onde a produção, o crescimento populacional é constante, quer dizer, a produção de alimentos é constante, e o crescimento populacional acaba sendo maior, certo? Que a condição que se tem de produzir os alimentos, que poderia gerar fome, tá? E Malthus é contra a assistência aos pobres. Ele acha que é preciso controlar, inclusive pela abstinência sexual, o nível de natalidade. O pensamento de Malthus ainda é presente nos dias de hoje. A gente vê questões de pessoas que acham que pessoas podem ter mais filhos para ter Bolsa Família ou coisa parecida. Tá? É um pensamento ainda muito presente. No entanto, para além dessa questão, ele fala que os salários podem se baixar com o aumento da população, tá? E assim como o preço dos alimentos poderia aumentar. Mas esse pensamento do Malthus hoje é considerado um pensamento obsoleto. Por quê? Com a entrada do capitalismo no campo, com o avanço e modernização, a produção de alimentos aumentou muitas vezes, o que torna as teorias de Malthus teorias que entraram em desuso. Bem, o vídeo de hoje é isso, e até a próxima.